Hebreus 10, 24 ao 25. Você tem como conseguir só um pouquinho de água para mim? Tá vindo? Gente, parece que eu comi carne seca. É a sede que não passa, mas eu não comi não. Hebreus 10, do 24 ao 25, e depois nós leremos Colossenses 3, do 12 ao 14. O mês de janeiro é o mês que eu dediquei para estar trazendo algumas palavras de ajuste, de orientação para a igreja. Então as pregações tendem a ser mais apertadas, né? Apertadas no sentido de dar um aperto mesmo na igreja, um estreito. Às vezes a gente precisa disso, né? Todos nós precisamos disso, porque é aquilo que a gente fala, a gente termina um ano com aquela ideia de que fechou um ciclo e a gente está iniciando outro ciclo para que a gente se desperte, né? Sabe aquela coisa assim, não, esse ano eu vou começar minha dieta, né? Fazer a mesma coisa, não, esse ano eu vou viver uma vida com o Senhor, trabalhar para o Senhor. Obrigado, Paulo. Então a gente, nessa manhã, a gente vai ter uma palavra em que nós falaremos sobre o trato dentro da igreja, o trato entre os irmãos. Pastor, mas não vai ser uma pregação espiritual? Eu espero que sim, irmão. Eu espero que isso mova o nosso espírito, né? Eu espero que molde o nosso espírito, porque a gente tem muito desgaste, né, pessoal nos nossos relacionamentos, e isso prejudica demais a igreja por coisas que a gente poderia não fazer, por ações que a gente poderia não ter, se a gente observasse a palavra de Deus. Não é se eu fosse um cara legal, não, mas é se eu observar a palavra de Deus. E aí hoje, pela manhã, eu vou estar pregando só sobre a língua, tá bom? É só sobre a língua, tá bom? Para quem gosta de língua, de boi, né? No restaurante eu levantei e achei que era um bife, a Ives, né? Na hora que ela levantou aquela língua assim, ó, saindo do molho, coisa bonita. Vamos lá. Hebreus 10, 24 a 25, diz: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Colossenses 3, 12, 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Isso aqui, irmão, é um desafio forte. Por quê? Porque a gente, tanto eu quanto você, a gente está cansado de ouvir pessoas que saíram da igreja, que abandonaram o evangelho e que atribuem isso ao trato da igreja, ao trato da liderança, ou porque foi maltratado numa igreja, ou porque se sentiu desprezado. Em muitos casos a igreja é culpada, sim. Em muitos casos há falha, sim. E aí a gente hoje, principalmente nesse movimento do desigrejamento, acaba se tendo uma noção que seria um pensamento racional, dizer assim, é melhor nem estar na igreja, porque é tanto problema. Eu já fui de igreja assim, sabe, em que você entrava perturbado e saía atribulado. Você chegava com uma perturbação e saía com uma tribulação, né? Você ia para adorar a Deus e você voltava mais atribulado do que outra coisa, sabe? Já vi essa coisa de sair brigando de igreja. Então assim, aí você olha para isso, aí você pensa assim, para que você vai ter construir uma igreja então, gente? Para que vai alugar esse espaço, trazer gente para cá com problema, ouvir problema? Era melhor abrir um lava-jato. O lava-jato você quase não tem nada, né? Um terreno, cimento, tem cimento assim, tem uns equipamentos ali. Mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo insistindo na igreja de Coríntios, que é uma das piores igrejas que tem ali em termos de comportamento, e não desistir da igreja, quando a gente olha para o escritor de Hebreus dizendo que a gente não deve deixar de nos reunir, então há um propósito nisso.
Não é que Deus quer bagunçar com a nossa vida. Vamos juntar lá todo mundo ver o bicho pegando. Não, não é isso. A igreja tem o seu valor. E a gente só vai perceber e viver esse valor quando nós voltarmos os nossos olhos para as palavras de Deus, para a palavra de Deus. E assim, sobretudo, no final do texto de Colossenses, sabe, há muitos desafios que eu não vou pregar especificamente, a gente vai trabalhar vários textos, mas quando Paulo aos Colossenses vai dizer que a misericórdia deve estar dentro das nossas entranhas, ele está querendo dizer que esse sentimento precisa penetrar dentro de nós, tem que fazer parte de nós, algo de nosso, não é algo que eu vou ouvir, que eu vou praticar, não, isso deve fazer parte da minha essência, isso tem que estar entranhado dentro de mim, esse amor, essa misericórdia. E ele vai dizer que o amor é o vínculo dessa perfeição. Isso não é só palavra dos apóstolos, isso era uma preocupação de Jesus Cristo também. O trato, sabe, a nossa forma de falar. Mateus 12, 33, 37, Jesus Cristo vai dizer: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tiram coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa... O que é ocioso, gente? Ociosidade é desocupação, sabe? É aquela tal da vadiagem. A palavra ociosa é aquela palavra sem propósito, sem sentido, você não se preocupa, sabe? É uma palavra que vem do nada, que só vem para perturbar. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aqui não está falando referente à questão de salvação, tá? Essa justificação, mas está falando a respeito do nosso testemunho. Olha como é que é sério. Jesus está dizendo: olha, toda palavra que nós falamos, nós daremos conta dela no dia do juízo. A gente precisa lembrar disso. Isso precisa ser um mantra na nossa vida. Antes de soltarmos palavras dos nossos lábios ao coração do irmão, é claro que a gente vai falhar, mas desconsiderar o texto, aí a gente vai viver no erro. Em algum momento a gente vai falhar, mas desconsiderar os princípios, a gente vai viver no erro. E a gente vai ficar se ferindo, a gente vai ficar se machucando, e o irmão vai fazer carteirinha VIP, né, de gabinete com o pastor Sandro. Não, eu tenho um gabinete car. Me dá direito a 4 gabinetes por mês, ou seja, toda semana. Porque são coisas que a gente não precisaria viver se a gente vivesse a palavra de Deus. Esse capítulo aqui, que Jesus Cristo fala isso, ele, lá na frente do capítulo, ele vai falar sobre muitas coisas. Por exemplo, ele é questionado se pode curar no sábado. Aí o que ele responde? Olha, mas não podia comer o pão da propiciação, e Davi comeu. Ele vai dizer que ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem para apagar a chama, o pavio que fumega, já aquela chaminha que já está quase apagando. As pessoas entram aqui, irmão, igual cana mesmo. Quem gosta de caldo de cana aqui? Levante a mão. É bom demais, né? Glória a Deus. É muito bom aquilo, Jesus. Mas sabe, ele passa na cana, passa na moenda, e no final que só tem farelo, a gente chega assim, irmão, na igreja. Pessoas chegam assim, com uma cana quebrada. E Jesus vai dizer: eu não vim esmagar a cana que já está quebrada, nem a chama que já está quase se apagando. Você vai lá e puf, vai pisar. É no mesmo texto. É no mesmo texto que Jesus, ao fazer esses atos que iam na contramão da orientação religiosa, os fariseus viraram para ele e falaram que ele estava atuando pelo diabo. Ele estava falando assim: você está curando pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus Cristo vai dizer assim: olha, você pode pecar contra o Filho, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo, essa o Pai não perdoará. Veja, qual é o problema? O problema é que quando eu não sou movido por amor, pelo amor ao meu irmão, por esse amor de Deus, eu sou movido pela religião. Eu sou movido pelos princípios religiosos. Aí eu vou arrebentar muita gente. Como a história da igreja, tanto no período medieval quanto a própria igreja protestante, já matou muita gente. O próprio Calvino deu ordem de alguns assassinatos, sabe, por conta de princípios religiosos. Então você não olha para o outro com essa misericórdia nas suas entranhas. Mas aí eu estarei sendo religioso. E aí qual é o desafio para nós, antes de nós entrarmos nessa pregação?
O desafio é porque, como Jesus fazia coisas que iam na contramão do que aqueles religiosos diziam, e aquilo os incomodava, como eles não queriam abrir mão do preceito religioso, e como eles queriam bater firme, não, que eu estou certo, a minha posição, a minha opinião é o que Deus quer, e se eu faço aquilo que Deus quer e o outro não está fazendo aquilo que é contrário, se eu sou de Deus, o outro é de quem? É de Satanás. E foi isso que eles falaram para Jesus Cristo. Porque como você não concorda conosco que nós somos de Deus, você é de Beelzebub. Eles vincularam aquela ação do Espírito Santo a Satanás. Muitas pessoas às vezes ficam assim na igreja. E assim, eu trouxe bastante versículo para eu falar o menos possível da minha cabeça. Para que a gente esteja, para que a gente viva um momento em que, se em algum momento o texto bíblico te incomodar, ou me incomodar, em que a gente tenha a humildade de mudar. Agora, muitas pessoas podem sair, não gostei, o pastor está pregando para mim, isso é um absurdo isso que ele está falando. É tipo, não é de Deus. É como se eu estivesse sendo usado aqui por Beelzebub. Só que o que eu vou proferir aqui nessa noite são palavras da Bíblia. São palavras de Deus. E aí, se você consegue olhar para a palavra de Deus e não aceitar que ela é a palavra de Deus, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou os homens a escrever essa palavra. Ok? Bem, qual é o meu desafio, irmão? Eu sei que às vezes a gente é desafiado a pregar coisas que a igreja não vai gostar muito, mas Jeremias 3,15 diz assim: olha, dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. A gente tem muitos pastores muito inteligentes. Mas o desafio, irmão, também não é trazer uma pregação qualquer. Minha pregação sai do joelho, do calcanhar. Não é. Tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência, mas precisa ser conduzida pelo coração de Deus. Jeremias vai dizer: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Esse é o desafio de todo pastor, que pastoreie a igreja segundo o coração de Deus. E se o coração de Deus vai de contra até o próprio pastor, esse pastor precisa se converter. A questão é se você acredita realmente que a Bíblia é a voz de Deus. Esse é o principal. Essa semana eu vi um vídeo de uma mulher falando de aborto. Ela falando: eu não acredito na sua Bíblia, me poupe, eu não acredito na Bíblia, para mim a Bíblia é nada, não venha com Bíblia, o corpo é meu, e parará, e tarará, e tarará. Realmente, se a gente não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem sentido. Aí eu comentei no vídeo dela, ela falou: não, realmente eu não preciso da palavra de Deus para dizer que você está assassinando uma vida. Não precisa de Bíblia. Você só precisa de ciência, você só precisa de biologia, você não precisa de Bíblia. Você está matando uma vida. Ontem nós conversávamos sobre o caso daquela adolescente que foi tão repercutido, que falou que foi violentada e que abortou uma criança de 7 meses. 7 meses, e depois foi descoberto que era mentira, que teve uma relação sexual consentida assim, afastaram a juíza do carro. A mídia se moveu, não, defender a menina, tarará. Depois que descobriram que não foi estupro, a mídia não falou mais nada. Você vê, abortou uma criança de 7 meses. A gente vê casos de bebês que nascem com 5, 6 meses. Sobrevivem, estão entre nós. Isso é assassinato. Assassinato, irmão. É uma vida que está ali. Então, mas para nós importa sim que nós entendamos e creamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero começar já com Tiago 3,6, que vai dizer: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pesado esse texto aqui de Tiago. Mas veja o que ele vai dizer: ora, a língua, ela contamina a carreira de toda a existência humana. As palavras, elas podem destruir a vida de uma vida inteira. Tanto a existência humana de uma pessoa, quanto às vezes de grupos sociais, civilizações, daquilo que o líder proferiu. E ele vai dizer que ela também própria é posta em chamas pelo inferno. Um órgão tão pequeno, sabe? Talvez não visível, mas que tem um poder destrutivo.
Eu sei que muita gente leu aquele livro Bênção e Maldição, e tem muita gente que acredita que a palavra tem poder, e esse livro fez muito sucesso no meio do cristão, só que ninguém ficou sabendo que depois o autor se retratou e falou que nada daquilo é real. E tem gente que acha que não, que eu tenho o poder de abençoar e amaldiçoar a palavra. Tem não, irmão. Você pode abençoar, mas aí sabe aquela coisa, não, mas o pastor ele me amaldiçoou. A Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa, não, irmão. Vamos crescer. Vamos crescer, não, pastor, porque eu ouvi uma palavra de maldição. Quando eu saí da igreja, o pastor me amaldiçoou. A Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Que isso, irmão? Maturidade, irmão. Ah, pastor, mas tudo começou a dar errado. Aí Satanás começou a brincar com a tua vida, isso é óbvio. Não foi a maldição dele. Foi a legalidade que você deu de receber aquela palavra e você achar que você estava no erro o tempo todo e você vai atribuir todas as falhas de vocês, todas as coisas ruins que aconteceram na tua vida, a maldição. Queridos, irmã Marileia, meu Deus do céu, deve ter perdido o quê? A 8ª pessoa na sua família? Marileia é uma bênção no nosso meio. Se eu achar que as coisas que acontecem errado na vida dela é porque é maldição, Jesus do céu, o que a irmã Marileia fez? Para estar morrendo uma pessoa atrás da outra. É a 7ª ou 8ª pessoa, se eu não me engano, que ela perde desde o ano para cá. Entende? Eu não posso compreender que Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas a língua tem esse poder, sim, de destruir a nossa vida, a vida do nosso irmão. Provérbios 6, versículo 2, diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. A gente precisa compreender isso. Quando nós empenhamos a nossa palavra, a gente fica vinculado àquilo que nós falamos. A gente é preso às palavras da nossa boca. A gente precisa pensar antes de falar. Porque depois fala assim, eu falei isso, mas... às vezes eu falo assim, irmão, mas você falou isso para tua esposa, para teu filho, teu esposo, não, mas eu falei isso, mas ele sabe que eu não penso assim. Como não? Mas você está preso à palavra, você falou. Então se você não pensa assim, por que você falou? Tu tem problema mental? Tu é retardado? Tem retardo? Pô, tem sentido. Eu dei aula para classe especial. Eu tinha um aluno que ele era esquizofrênico, mas mesmo ali é produto de um pensamento. Mas às vezes tinham palavras que saíam desconexas. Eu tinha um aluno de 16 anos, ele era esquizofrênico assim, severíssimo. Aí tinha uma vez que ele fica, eu vou citar, eu não lembro o nome. Eu trabalhava, era lá em Jardim Maravilha. E ele falava assim, tipo assim, ele ficava assim, parado assim. Aí do lado ele falava, Antares, Santa Cruz, Antares, Campo Grande, Belvedere, Ponte Coberta, Antares. Aí parava. Eu falei, o que é isso, rapaz? Não respondia. Aí do nada ele fala assim, minha avó come tudo, come travesseiro, come cama, minha avó come tudo, ela tem muita fome. E parava. Aí, mas mesmo eu não consigo compreender o que está na mente dele. Ele deve usar aquela linha que eu brinquei lá no Louvor, né? Depois tem um vídeo, né? Que a Aline Barros tem muita fome, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no céu, como flecha que acerta. Aí fizeram uma brincadeira com o vídeo, mas não tem sentido. Mas essas pessoas têm problemas, nada a ver, né? Essas pessoas têm problemas assim, cognitivos, irmão. Não dá para a gente ficar enredado com palavras que nós falamos que não tinham propósito, palavras ociosas. Mais uma coisa para você dar conta no dia do juízo. Mais um fardo para você carregar e se expor diante de Cristo nos últimos dias. Sabe aquela ideia do muito obrigado? Antigamente eu falava, eu falei, vou parar de falar obrigado, vou falar grato. Porque quando você fala obrigado por um favor, o que você quer dizer? Olha, me coloco na obrigação de te devolver esse favor. Estou muito obrigado. Entendeu? Obrigado não é simplesmente um agradecimento, é o empenho de uma palavra que você vai retribuir o seu favor. Aí na época que eu descobri isso, eu falei, nunca mais vou falar isso, eu vou falar grato, agradecido. Mas é esse sentido, querido. É esse sentido. A gente não pode... pastor, mas tem coisa que é cultural, é assim mesmo. Eu vi um vídeo, não sei qual país oriental aí, que a pessoa fala assim, não, vamos jantar, passa lá em casa. Aí a pessoa fala assim, não, mas aqui é cultura aqui, tá? Esse de vai lá em casa não é para você ir, não. Só se a pessoa insistir da terceira vez. Aí eu não lembro qual é o país, é tudo olhinho puxadinho. Ela fala assim, não, vamos marcar para a gente jantar. Era como se fosse uma coisa de educação. Aí a pessoa fala assim, tá, nós vamos. Aí a pessoa ficou assim. Mas ele não falou? Irmão, a gente fica enredado por aquilo que a gente fala. Aquilo mostra aquilo que a gente é. Isso traz, não adianta você falar assim, não, ele sabe que eu não sou assim.
Ou você é o quê? Igual meu aluno? Santa Cruz, Belvedere, Campo Grande. Você sai falando coisa assim? De forma sem propósito? Terceiro, são 20, tá? Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. A nossa palavra precisa transmitir graça. O que é graça? É favor, irmão. Graça é demonstração de amor. Palavra torpe é palavra que fere os bons costumes, sabe? Palavra vil, palavra infame, que você diminui a outra pessoa, sabe? Não pode sair dos lábios dos cristãos, irmão. O nosso palavreado precisa transmitir graça. As pessoas precisam ser impactadas por aquilo que a gente fala. Não dá para ficar no teu ambiente de trabalho fazendo chacota com alguém. Você vê um grupo que está fazendo chacota com o outro. Por exemplo, aqui a gente tem adolescente. Bullying. Sabe que aquela pessoa fala assim, na minha época todo mundo fazia bullying, ninguém morria. Não morria? Não sei. Será que, não sei se morria ou não. Mas muita gente ficava traumatizada, muita gente crescia torto, com os sentimentos tudo estragado. Compreende? O que você está falando transmite graça. É óbvio que entre amigos, às vezes, é uma liberdade. Eu vou citar um exemplo, o bispo aqui. O bispo trouxe um negócio para eu beber. O que era aquilo? Suco de limão com inhame. Aí eu tenho um relacionamento com o bispo, já conheço mais ou menos o bispo. Tranquilo. Aí ele falou assim, e aí, pastor, gostou? Eu falei, horrível. Não bebi, não. Mas porque eu sei que o bispo tem condição de ouvir isso. Aí eu vou para uma irmã, que às vezes é mais melindrosa, é o jeito dela, mais sentimental, sabe, mais frágilzinho. Ela fala assim, ei, pastor, tomou? Eu não vou mentir. Eu falei, irmã, eu vou fazer, irmã, eu não gostei muito não. Eu não vou virar para a irmã, horrível. Eu vou desgraçar a vida da irmã. Porque a irmã, ou eu te vou falar, irmã, não consegui. Cara, é forte, né? É muito forte, não fui capaz não. O bispo até hoje insiste que eu como a sopa de pé de galinha. Eu falei, para com isso, cara. Que opressão. Se estiver na guerra, sabe? Uma guerra civil, a gente vai. Mas enquanto não dá, mas tem gente que gosta. Então, a gente precisa transmitir graça, querido, aos que ouvem. Olhar para um outro e falar assim, não, minha palavra vai abençoar a vida deste meu irmão. Provérbios 18, versículo 7, diz assim, a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quanta gente, irmãos, não é muita gente não, que às vezes passam dificuldades na sua vida, até financeira, porque falam demais, porque falam besteira demais. E aí quando vai ver lá, pum, e a gente vai trabalhar isso aqui ainda, foi demitido, porque aquilo que ele falou bateu no ouvido do patrão, sabe? Ficou falando besteira demais. A boca do insensato traz destruição para ele, querido. Traz destruição. Porque eles ficam lá, não, porque eles trabalham com não sei o quê, não, porque não sei o quê, não sei o quê, não, porque não sei o quê, não sei o quê, não, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí vai falando. E ele acha que aquilo não vai para frente. E ele vai falando na empresa, vai falando não sei o quê, fala não sei o quê. Aí até que o patrão chama ele para conversar. Eu falei, então, eu vou te mandar embora, você está infeliz aqui. Aí a pessoa chora, não, fui mandado embora. Pô, mas você estava tão infeliz lá. Tinha que estar feliz. Sim ou não? Eu já trabalhei numa escola que eu não era feliz, querido. Trabalhei pouco tempo. Eu tinha uma turma de 70 crianças. O problema não é isso, não. Uma turma de 7º ano. Tinham 70 alunos. Só que a diretora lá, a dona, ela era meio louca. Ela entrava na sala, mas ela entrou. Ela, professor, que aula é essa? Assim, ó, na quadra, gritando comigo. Que aula é essa, professor? Muitos alunos sem fazer atividade. Aí eu olhei para aquela arquibancada, com uma turma de 70. Falei, deixa comigo. Eu já estava estressado. Botei a bola no meio da quadra. Falei, metade para cá, metade para lá. Botei 35 de cada lado, meu irmão. Qual futebol chinês? Já viu um futebol? Dei 6 passos para trás e apitei. Porque eu já estava meio perturbado também, irmão. Aquela mulher... E aí chegava um tempo que eu ia pregar não, eu ia... Lá na reunião da escola, que eu chamei o pessoal de... Entendeu, irmãos? Minha cabeça estava montando. Aí o pessoal começou a rir. Aí quando eu apitei, irmão, que veio aqueles 35 assim de cada lado, assim, ó.
E criança chorando, com um galo na cabeça. Aí eu ia trabalhar, irmão. Teve uma vez que eu fui parar no hospital com uma dor no peito. Eu falei, gente, naquele dia eu falei assim, ai Deus, eu não quero ficar aqui não. No outro dia eu fui demitido. Eu falei, rapaz, que oração forte. Ela, não, vamos mandar você embora, tal. Eu falei, mas fiquei bem. Cuidado com a sua palavra. Mas ali eu não reclamei com Deus não, era realmente o que eu queria. Não tinha condição de estar naquela escola. Quinto, Mateus 12:37. Nós somos condenados, a gente trabalha essa palavra de Jesus, né? Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Sexto, Mateus 5:7. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que passar vem do maligno. A gente precisa cumprir as nossas palavras. Falou que vai fazer, tem que fazer. Empenhou a sua palavra, tem que fazer, irmão. Tem que cumprir. O teu sim é sim, o teu não é não. O que foge disso é malignidade. São pessoas que não têm palavra, que você não pode contar. Que as pessoas se apoiam nela e não dá para contar com ela. Isso é questão de. Precisa ter caráter, queridos. Isso é da vida do crente. Isso é da vida do crente. Eu fui contratado. Eu vou postar. Gente, eu não baixei no celular. Meu Deus do céu. Tinha que ter baixado. Eu fui contratado para trabalhar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu recebi a agenda das minhas 3 escolas que eu trabalho. Aí, eu sei que alguns domingos eu vou precisar trabalhar. Eu já coloquei. Aí eu peguei a agenda do meu trabalho e fiz a minha agenda da pregação. O pastor Eives vai estar pregando aqui nos 2 domingos que eu não vou poder estar aqui. Ontem eu estava em casa vendo um vídeo. Sobe um jovem para contar um testemunho. Uma vigília. Esse vídeo foi bom demais. Aí o pastor está aqui. E aí? Ele, pastor, eu vim aqui, eu sabia. Foi um desafio para eu estar aqui. Aí ele falou assim, Aí o pastor, Eu falei, Eu fui no médico, menti dizendo que estava passando mal, para conseguir um atestado, para poder estar aqui hoje, porque eu sei que Deus tem uma bênção para mim. Aí o pastor, cara, não é possível, gente, Jesus tem que voltar. Aí o pastor, não é possível que você não tenha glorificado com essa palavra. Pô, eu já achava ele maluco, o pastor mais doido ainda. Como é que você glorificou? Aí ali eu acho que o pastor foi coerente, porque se esse vídeo bombou, o patrão dele ficou sabendo. Aí o pastor ali foi cirúrgico. Ele sacrificou o trabalho dele para estar aqui. Deve ter sacrificado mesmo. Olha, loucura. Foi no médico mentir para que estava doente, para conseguir um atestado, para levar para o trabalho, para poder faltar ao trabalho, para poder estar lá, porque ele sabia que Deus tinha uma bênção. Uma vez uma aluna, eu falei isso para minha aluna da noite, fez trabalho, linda? Fiz não, professor. Falei, por quê? Porque teve uma programação na igreja, pastor. A gente uma atividade no monte, isso é crente, né? Não tinha como faltar. Eu falei, não sei, eu estou aqui trabalhando. Eu falei, é um problema, e como você tinha que estar aqui, então Deus nem te abençoou quando você estava lá. Então ele nem recebeu a tua oração lá, e eu nem vou receber o teu trabalho fora do horário aqui. Tu não vai receber a resposta da oração, e de mim só vai receber um 0. Ela saiu, meu irmão. Assim, ó. Depois diz que é crente. Os que mais me odiavam eram os crentes. Porque vinha com os papos furados? Não, porque eu tive. Eu não veio fazer prova por quê? Não, porque eu tive ensaio do coral. Tem que fazer, irmão, aquilo que você se propôs a fazer. 1 Pedro 3,10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Não cause dolo no outro. Não cause dano no outro. Sabe aquela questão do crime culposo e crime doloso? O doloso é aquele que você tem a intenção mesmo. É de uma fala intencional. Quer viver dias felizes, queridos? A Bíblia diz, não se engane o homem. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Muitas pessoas estão semeando tristeza e amargura na vida dos outros. E vão colher isso, querido. E vão colher. Se você quer viver uma vida feliz, refreie a sua língua do mal. Não fale mal das pessoas. É uma vida feliz, querido. Não se envolva nisso. Ai, pastor, mas... Era um personagem do Jô Soares que falava cala-te boca, né? Uma vez trabalhou uma senhora lá
lá na minha casa, ela falava assim: olha, não é querendo falar dos outros não. Eu falei, já fazia, já vem. Mas era o prelúdio. Era o prelúdio da fofoca. Olha, eu não quero falar, não é que eu queira falar da vida do fulano, não. Eu falei, então não fala, pô. Se você não quer, ninguém está te obrigando. Aí uma vez ele falou assim, então não fala. Aí ela ficou assim. É mesmo, né? Mas, não aguenta, irmão, refreia a sua língua do mal. Não fale mal das pessoas, querido. Ganha nada. Você só vai ganhar e trazer tristeza para a sua vida. Provérbios 21, versículo 23, vai dizer assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Às vezes tem gente que é angustiada. Irmão, você pode ver, irmão. Todo fofoqueiro é angustiado. Não existe fofoqueiro feliz. Não existe fofoqueiro feliz. Que isso, pastor? Não existe. A prova de que ele não é feliz é que ele está ocupado com a vida dos outros. Porque se a vida dele tivesse uma alegria que só, ele não gastaria tempo dele ficando falando da vida das pessoas o tempo todo. Pessoa angustiada, pessoa sem propósito na vida, pessoa ociosa nos pensamentos, ocupando a vida dela com o que se passa na vida do outro. Livre a sua vida da angústia. Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Querido, cristão não pode falar demais. Tem crente que fala demais, querido. Fala muito, fala tudo, entrega tudo. Daqui a pouco está lá, ó, arruinado, irmão. Arruinado porque não consegue segurar. A Bíblia dá um apontamento que o rei Davi, ele era sisudo. Tem gente que acha que sisudo é ser mal-humorado. Não é, siso vem de maturidade. Lembra do dente, quando a gente quer o siso? Sisudo não tem nada a ver com ser carrancudo, nada. Sisudo é questão de maturidade, de você ali estar concentrado, sabe, nos seus pensamentos, nas suas falas. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes o cristão aqui na igreja, não, pastor Sandro, isso, eu falei, não sei. E às vezes o teu silêncio, às vezes incomoda e deixa a pessoa desconfortável, porque a pessoa quer que você fale, meu irmão. A pessoa quer que você entregue os seus pensamentos e daqui a pouco você acaba falando demais, principalmente se você estiver numa mesa, aí que é pior ainda, que você já está bebendo, está comendo. Por que muitos contratos são fechados em jantar e almoço? Porque a pessoa fica embriagada ali, irmão, não é só de álcool não. A comida, ela vai mudando. Ela muda a nossa forma de operacionalizar, de pensar, de raciocinar. Você fica, bota aqui, o suco, Coca-Cola, açúcar lá em cima. E vai assinando. Guarda a sua boca, irmão. Guarda a sua língua, para que você não traga problemas para a sua vida. Outra questão que a gente precisa guardar os nossos lábios, e aqui é que em relação à questão do testemunho, está em Salmos 39, versículo 1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Se a gente precisa ter esse cuidado entre nós, irmãos, querido, quanto mais diante de um ímpio. Às vezes eu fico olhando no trabalho, assim, alunos e às vezes até professores, senta às vezes na roda dos escarnecedores, e sai falando, fala o que faz com a esposa, fala para onde foi, fala o que pensa, querido, coloca uma mordaça na boca, é isso que o Davi está dizendo. Eu vou botar uma mordaça na minha boca, eu não vou pecar com a minha língua quando eu estiver na presença de um ímpio. É mais zelo ainda, irmão. Salomão diz que até o tolo, quando fica quieto, passa para o sábio. Então, não ter o que falar, o silêncio, irmão, é uma ação de sabedoria. Na música eu brinco aqui, às vezes, aqui acho que eu nunca falei isso não, eu falava muito. A gente fala assim, na música tem uma coisa chamada pausa. E a pausa é uma figura de tempo, né? Ela não chega a ser uma nota, porque não tem som, é silêncio. Aí a gente, sabe quando o Michel louvou para só a igreja? Então, tipo, na teoria, na partitura seria uma pausa, mas o tempo está rolando. Mas tem gente que não consegue. Vou nem falar de baterista. Você fala, só a igreja. Aí tu fala, só a igreja. Não consegue, meu irmão. Não consegue. Fala, só a igreja. Aí o baixista. Eu falei, só a igreja, filho.
Aí eu brigo assim, pausa e anota. Pausa e anota. Quando você não está tocando, você está tocando. Sabia disso? Parece uma coisa meio espiritual, mas é. Por quê? Mas eu não estou executando. Tá sim, pô. Você está executando o silêncio. Você está executando a arte do silêncio. Como é difícil, querido. O pessoal quer música, é difícil, não é? Coça, não coça a mão? Até porque não foi o momento que o ministro falou, só a igreja, não tem ninguém tocando. O cara falou, cara, agora é minha hora de brilhar, vai ser só eu, mas era só a igreja. Era o tal do só vocês. Coça a mão. Tem gente que a língua coça. Pratica o silêncio, irmão, é uma bênção. Uma bênção, não fala. Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Eu não vou falar desses tópicos não, mas veja que nas 6 que aborrece, em uma das 6 está o assassinato, mas a que ele abomina é aquele que causa contenda entre irmãos. Olha a balança. O quê? Quer dizer que causar contenda para Deus é pior do que um assassino? É. Não concordo. Aí eu preciso voltar lá naquela parte do Beelzebul, porque não fui eu que escrevi. Eu só estou lendo o que está aqui. 6 coisas aborrecem o Senhor. Isso quer dizer que ele desconsidere. Aborrecem. Mas o semeador de contenda é algo que diante do Senhor é abominável. Aquele, sabe o astuto? Que a astúcia é a inteligência focada para o mal. Que isso, pastor? Acabou com a minha infância. Chapolin, não contavam com a minha astúcia. Não deveria ser a melhor palavra usada, mas não é. A astúcia é uma inteligência maligna. É aquele que vai lá, semeia. Ele sabe que aquela pessoa vai enredar a palavra, ele vai causar, ele está semeando a contenda. Que isso, irmão, é maligno demais. Isso é maligno demais. É a pessoa está sendo totalmente usada pelo demônio. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes quando eu falo assim, irmão, você está ouvindo o diabo. Eu não sou endemoniado, não. Estou falando que você é endemoniado, estou falando que você está ouvindo o diabo. Se você estivesse endemoniado, você não estaria ouvindo o diabo. O diabo estaria tomando conta do teu corpo. Você acha que a gente não ouve o diabo, irmão? A gente ouve o diabo o tempo todo. O tempo todo. Agora, se você faz o que ele quer, está te orientando em outra coisa. Aqueles pensamentos ruins, aqueles ataques de ódio, sabe, aqueles rancores, sabe? Esse é Satanás soprando na nossa mente o tempo todo, tentando conduzir as nossas ações o tempo todo. E qual é o desafio? Resista ao diabo. Resista ao diabo, ele fugirá de nós. Por que a Bíblia diz resista ao diabo? Porque ele o tempo todo, irmão, está nos tentando para o mal. É abominável diante do Senhor. A gente tem um grupo de visita aqui, um enorme desafio. O presbítero Vanderlei e a diaconisa Débora, que são as lideranças. É um grupo que, se não vigiar, muitas dessas coisas podem acontecer. Porque chega na casa da pessoa, aí a pessoa fala, não, porque fulano me entristeceu, aí quando você não vigia, não pratica o silêncio, aí você entra, aí você acaba falando demais, aí você fica escravo daquilo que você falou, aí aquilo vai trazer, aí aquela pessoa já vai levar aquilo que você falou, que você concordou, e acabou, você está escravizado pela sua boca. Falou demais, se tornou escravo das suas palavras. A gente está começando um ano, irmão. Não é à toa que Tiago diz que esse pequeno órgão pode inflamar o corpo inteiro, pode conduzir uma pessoa ao inferno e pôr em chamas a próprio dono dessa língua. A gente precisa estar atento e vigilante em todo o tempo. Vamos acelerar. Provérbios 6, 14, 15. No seu coração há perversidade todo o tempo, maquina o mal, anda semeando contendas, pela que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Pesado. Para que isso aqui? Para o semeador de contenda. Porque se você semeia contenda, se eu semeio contenda, eu sou abominável diante do Senhor. O Senhor não vai ficar impune sobre isso. Ele não vai ficar inerte. E ele vai dizer, olha, sua destruição virá, e não haverá cura. É algo que ele abomina. 13º, Provérbios 26, 20 ao 22. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante, aqui ó, por que é bom fofocar?
Por que é bom fofocar, irmão? Por causa disso aqui, ó. Porque aqui, ó, a palavra do intrigante, aquele que leva, são doces bocados. Elas descem ao mais íntimo do ventre. A prática da fofoca é um negócio que quando a pessoa está fofocando, a pessoa se sente bem. É uma coisa, tem até programa para isso. Não tem lá o tal do Fofocalizando? Tem programa destinado para fofoca, querido. Fofoca de vida de artista, menino, que perda de tempo. Eu fico pensando como é que tem crente que gasta tempo. Assim, acompanhando a vida de artista. Meu Deus do céu, irmão. Se tu gasta tempo, porque tua vida está muito vazia, querido. Tua vida... Ah, pastor, mas eu gosto. Está vazia. Não é porque tu gosta que vai certo? Fofoca é pecado, irmão. Vai ler a Bíblia, vai buscar do Senhor, vai gastar tempo vendo sobre vida de ímpio, querido. 14º, Eclesiastes 10, versículo 20. Aqui é aquela questão que eu falei lá do emprego. Nem o teu pensamento amaldiçoeis o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia às tuas palavras. E aqui nasce aquele ditado. Como é que você sabe disso? Um passarinho me contou. Porque esse provérbio aqui, que provérbio cita, porque provérbios é o livro de Salomão, e no livro de provérbios há várias citações de provérbios populares. Essa aqui é um provérbio popular, que as aves levam. Então ele vai dizer assim, olha, nem no teu particular, nem pensamento, não fica amaldiçoando o rei não, sabe, dando ideia de autoridade. Pode ser um patrão, pode ser um governante, sabe, não amaldiçoa não fica falando mal daquela autoridade não, porque as aves podem levar, e isso chegar, sabe aquele momento que você fica ali, que a pessoa chega e te enreda com uma fofoca, e daqui a pouco você está falando, não, é mesmo, essa empresa, você não acha isso? Às vezes a pessoa fala, você não acha isso, aí você fala assim, não sei, não acho nada. Mas você não acha, a pessoa quer, meu irmão, forçar você a falar, e você vai lá e bum, com o seu linguão, e fala, e aí embarca, e aí a pessoa concordando contigo, porque ela quer que você, aí daqui a pouco, talvez até ela mesma, não, porque fulano, aí a pessoa fala, pastor, um passarinho me contou, tá aqui, ó, foram as aves que levaram essa informação. Em 15º, querido, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, querido, os nossos pensamentos sempre serão refletidos nas nossas falas. Então, se você não ocupar o seu pensamento com coisas do Senhor, a sua boca não ecoará palavras do Senhor. Sabe aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? Não dá, irmão. Não dá para o diabo ficar operando aqui. Enche a tua mente de louvor, querido. Enche a tua mente da palavra de Deus. Tem gente que fica procurando cabelo em ovo. Não, porque não sei o quê. Não, estou procurando saco. Não. Enche a tua mente do pensamento do Senhor, irmão. Enche a tua mente do pensamento do Senhor. E isso será refletido nos seus lábios. Mateus 12:34. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aquela coisa, não, mas isso não está no meu coração, não, eu só falei. Tá sim, querido. Ou você é esquizofrênico, ou você tem um problema que o meu aluno tem. Minha avó come tudo, cama, travesseiro. Aí você tem problema? Aí eu vou te indicar para um psiquiatra, para um neurologista. Porque se você está falando que você não pensa, alguma coisa está errada aí. Tá sim, irmão. A boca fala do que o coração está cheio. Mas é porque eu pensei errado. Mas você pensou. Tudo em nós é fruto de pensamento. Todas as nossas ações são reflexos dos nossos pensamentos. Então, se você falou porque você quis falar. Você não falou sem pensar. 17º. Estou fechando. Isso aqui, querido, sublinha na tua Bíblia aí, ó. Se você trouxe caneta, sublinha, irmão. Sublinha, pelo amor de Deus, irmão, sublinha. Em nome de Jesus, irmão, sublinha. Eu rogo, irmão, sublinha. Por favor. Provérbios 26:17. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Não se mete naquilo que você não foi chamado, irmão. Ninguém pediu a tua opinião. Não dê. Não dê, irmão. Não dê, irmão. Aquele que se mete numa questão alheia é como alguém que segura o cachorro pela própria orelha. Vai sair ferido, querido. Não foi convidado, não foi chamado. Não dê a sua opinião. Chegou na igreja, é o que eu estou falando para a igreja. Pode ser em qualquer lugar, isso a gente vai levar para a nossa vida. Chegou na igreja, isso eu já vivi, tá?
Uma situação ali, eu pacificando, parará. Aí quando as duas pessoas já estavam ali meio que, sabe, puxando a coriza para dentro. Aí chegou uma pessoa assim, ó. O que foi? O que foi? Aí eu falei, não, aconteceu isso, mas já tá, acabou. Ah, não. Se fosse comigo? Não. Você perdoou? Não. Acabou. Incendiou tudo de volta. Não se meta em questões alheias, querido. Guarda a sua língua. Ah, mas olha, a pessoa está falando, olha, então, olha só, eu já vivi isso. Não, ninguém te perguntou nada. Ninguém te perguntou nada. Quietinho. Não se meta em questões alheias. Pelo amor de Deus, irmão, sublinha isso na tua Bíblia. Sublinha. Não, porque aconteceu contigo. Olha, aconteceu comigo, então foi só contigo, não foi com o outro, ninguém perguntou. Você não precisa dividir. Guarda só para você. Guarda a sua vidinha. Tranquilo. A não ser que a pessoa te pergunte. E aí mesmo assim o que aconteceu contigo também não serve para nada para ela. O que ela precisa é de uma palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, senão o padre não poderia aconselhar casamento. Ele não casa. Por que ele aconselha casais? Porque ele vai buscar conselhos na palavra de Deus. Ah, mas ele é idólatra. Isso é outra discussão. Isso não tem nada a ver. Então, por exemplo, um pastor que nunca teve filho, não pode orientar uma igreja em relação à questão de cuidar dos filhos? Não é fruto da minha experiência, é fruto do que a Bíblia diz. Eu estou aqui para dividir a minha experiência. Não, irmão, porque olha, faz isso. Não é, irmão. Cada um é cada um. Você consegue aplicar a mesma coisa nos seus filhos? O que você faz num, você faz no outro. Então o que eu faço nos meus filhos vai dar certo para o seu, irmão? Às vezes o que eu faço não dá certo nem para os meus. Está levantando a sobrancelha por quê? Ai, 18º, querido. E para esse aqui eu coloquei, querido, não brinque de matar. Provérbios 26, 18 ao 19. Como louco que solta faíscas, flechas e mortandade, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, foi brincadeira. Meu Deus do céu, irmão. Querido, a pessoa chegou na igreja, sabe, tem gente que tem o esporte de tirar a paz das pessoas. Aí quando a pessoa se irrita, você fala, que isso, irmão, eu só estava brincando. Isso é espalhar a morte, querido. Isso é espalhar a morte. Tem umas coisas que o pessoal fala assim, você tem uma cara estranha. Mas a pessoa não te perguntou nada. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe. Você acha que a irmã Mariléia com 9 mortes, irmão, em um ano, ela consegue chegar aqui e fazer uma cara de feliz? Às vezes ela pode chegar aqui, irmão, e olha que ela chega, hein? Às vezes mas ela pode chegar aqui, irmão, às vezes com um semblante pesado. E aí eu ou você, porque não consegue segurar a língua, cruza, irmão, melhora essa cara. Carrega 9 velórios, irmão. Carrega 9 sepultamentos num ano só, de pessoas perto. A gente acha que a gente tem o direito de se meter na vida das pessoas. Isso aqui não tem nada a ver com coach, não, meu. Isso é a Bíblia nos dando parâmetros para aprender a viver. Você não sabe se a pessoa está bem, irmão. Você não sabe se a pessoa está bem. Às vezes a pessoa tem problemas alimentares, ela briga com a dieta, e aquilo faz um mal terrível para ela, seja mulher ou homem. Aí a pessoa chega e fala assim, tá gordinho, hein? Meu Deus do céu, irmão. Para de ser assassino, irmão. Para de espalhar mortandade, irmão. Para de brincar de matar os outros. Ah, mas foi só uma brincadeira. Mas você não sabe o quanto que aquilo fere ela. Você não sabe. Se ela queria ser magra, se ela queria ser gorda, se ela queria ser... Você não sabe, queridos. Você precisa conhecer muito a pessoa. Precisa ter muito laço de intimidade. E tem gente que acha que tem intimidade contigo. Não, porque ela é minha amiga. É sua amiga? Desde quando? Desde semana passada. A pessoa chegou na igreja ontem. Não, mas eu falei ela como amiga. Eu falei, como? Ela chegou ontem. Como que pode ser sua amiga? Não, mas não somos irmãos em Cristo. Mas tem coisas, irmãos, que só o tempo nos dá. Esses laços de aproximação. No mais, se retém a palavra de Deus, aí ela sempre vai ser eficaz. Não quer errar no teu aconselhamento, irmão? Chove versículo. Chove. Manda versículo, irmão. Aí tu não vai errar. Agora, quer falar do que você acha, irmão? Não tem como. 19, Salmo 17, versículo 3. Sonda-me do coração, de noite me visita. Prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. É feliz, irmão, aquele que usa bem as suas palavras. É feliz, irmão, aquele que usa bem as suas palavras. Use bem as suas palavras, querido.
Use bem as suas palavras. Eu vou te falar um erro que eu cometi e que eu demorei um tempo para talvez conquistar essa pessoa. Por exemplo, eu fiz faculdade e fiz pós-graduação, mas eu não tenho mestrado. Aí eu comecei a trabalhar numa escola, eu até brinquei com ele, eu falei que é bom, né, que a gente fica feliz, né, porque aqui todo mundo é mestre, porque geralmente o mestre é aquele que tem mestrado. Aí uma professora, eu nem conhecia, olha como que eu fui arrogante, ridículo que eu fiz. Ela falou assim, tudo bom, mestre? Ela só me cumprimentou. Aí que eu falei, não tenho mestrado não. Olha que idiotice que eu fiz. Aquela mulher passou um ano me odiando. Aí depois com o tempo, ela falou, Sandro, aquela resposta que você me deu, você não sabe o ódio que eu carreguei no meu coração. Eu olhava para você, eu falei assim, cara, que cara arrogante. Mas eu fui mesmo. Por causa de uma brincadeira, nunca tinha conversado, acho que a gente tinha acabado de se apresentar. Então às vezes a pessoa fala para você, sabe, te dá um parabéns, aí você está chateado. Mas eu não gosto de receber parabéns porque eu estou ficando velho. Tudo bem, irmão. A pessoa só te deu parabéns. A pessoa só elogiando, só recebe com carinho, irmão. Faz com que a sua palavra transmita graça. Lembra do texto, a minha palavra precisa transmitir graça, irmão. Transmita graça. Abençoa as pessoas com a sua palavra. Não brinca de matar, irmão. Às vezes, tem gente, cara, cada um tem uma estranheza, irmão. Cada um tem a sua doideira. E a pessoa não é obrigada a te conhecer no profundo. Tu se conhece completamente? Fala, Fernando, tu se conhece completamente? Ninguém se conhece. Por que o outro tem que me conhecer? Você sabe que eu não gosto? Ele sabe como é que eu sou. Ele sabe, tu nem você sabe. Às vezes a gente é um num dia, no outro dia a gente não está. Às vezes a gente nem é a mesma pessoa no mesmo dia. Tu acorda bem e chega mal? Você saiu de casa feliz. Feliz, hoje é um dia de vitória. Aconteceu alguma coisa no meio do percurso do dia, tu tá voltando atribulado. Pô, mas a tua mulher ou teu marido viu você saindo feliz. Aí quando você chega em casa, tá bem, cara. Menina, sabe que eu não gosto? Como é que ele sabe? Como? Não tem como saber, irmão. Então as pessoas não têm a obrigação de saber como é que a gente está no nosso exterior. Elas precisam ter o cuidado. Mas se você receber uma palavra de elogio, mas eu não gosto desse elogio. Tá bom, irmão. E outra questão, querido. Eu vou pedir para que a gente pratique aqui com amor. Ouviu alguma coisa que não gostou? Não guarda. Irmão, foi brincadeira. Você vai falar assim com todo carinho. Irmão, não gostei dessa brincadeira não. Porque se você não falar, essa pessoa nunca vai parar. Se você não falar, essa pessoa que é inconveniente, ela vai continuar praticando isso. Então seja um agente de Deus na vida dela. Mostre para ela que ela está ferindo. E diga com todo carinho, irmão, não, eu entendo que isso é brincadeira, mas isso me entristeceu. Eu duvido que ela vai fazer de novo. Eu duvido que ela vai fazer de novo. Pastor, mas eu vou falar isso. Vai falar. Eu peço a você que você fale. Não, irmão, eu entendo que foi brincadeira, mas me chateou. Eu não gostei não. Talvez seja por causa do meu momento, sabe? Diga isso para a pessoa. Ou a gente amadurece, ou a gente vai ser uma igreja que repetidamente nós iremos errar. Agora, em 20º lugar, se a gente quer usar a nossa boca de uma forma que agrade ao Senhor, Efésios 6, 18, 19, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quer usar a sua boca bem usada, irmão? Usa ela para pregar o Evangelho. Não para ferir. Foi para isso, é para isso que a gente faz aquela oração do profeta Isaías. Senhor, sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí Deus fala, não tem problema não, Isaías, vou tocar nos teus lábios. Vou tocar nos teus lábios. É para isso que a gente pede, Senhor, toca nos meus lábios, para que a minha palavra transmita a graça, para que a minha palavra propague o Evangelho. Pastor, que isso? Mas a gente não pode fazer uma cadeirinha. Querido, uma vez eu falei com os meus alunos, e chegou aí escola direto, né? Não, eu só estava brincando. É o que eu falo para todos eles. Eu falei assim, mas ele estava brincando contigo? Não, ele não estava brincando. Eu falei, então, querido, dois só brincam. Só é brincadeira quando os dois estão brincando. Porque quando os dois estão felizes. Agora, se você está feliz e o outro não está feliz, aí ele é brinquedo. Ele não pode ser brinquedo na tua mão. Tem gente que adora de fazer piadota com os outros. Eu estava brincando com ele. Com ele não, você estava fazendo ele de brinquedo. Você estava fazendo ele de um objeto de manutenção do teu gracejo, para você ficar feliz, mas a outra pessoa ficou chateada. Você não está respeitando ela enquanto pessoa. Eu falo isso para todos os alunos.
Eu só brinco com alguém se ela está brincando, porque se ela não está brincando, ela vira brinquedo na minha mão. E a gente precisa olhar para o meu irmão, como uma pessoa. Sabe? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Está lá, irmão. Está lá, irmão. Está escrito lá na Bíblia. E para a gente finalizar, antes de nós irmos para a ceia, como deve ser o nosso trato aqui na igreja, querido, entre os irmãos. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Para com esse negócio, não, eu não fui honrado, eu não fui lembrado. Não, dedique a sua vida ao outro. Procure dar mais honra ao outro do que buscar a própria honra. 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Veja que o apóstolo Pedro está falando isso como condição. Agora que vocês já foram lavados, vocês precisam fazer isso. Isso me diz que se uma pessoa não pratica isso, essa pessoa não foi lavada. Essa pessoa não foi lavada. Irmão, na boa, sinceramente, olha aqui para mim. Você consegue imaginar, apóstolo Jesus Cristo, uma pessoa passando por Jesus Cristo? Ô Jesus Cristo, eu tô com problemas. Mas consegue imaginar Jesus Cristo? Está gordinho, hein? Você consegue imaginar Jesus Cristo fazendo isso? Ou então Moisés, Elias, Eliseu? Está gordinho, hein? Você não vê, irmão, essa postura na Bíblia. Não vê, irmão. A nossa vida, quando eu falo nossa vida, precisa ser para propagar a glória de Deus. A nossa vida precisa para propagar a glória de Deus. Essas coisas de gracejo, chocarrice, isso é coisa para o ímpio. Não é para nós. Não é para nós. 2 Coríntios 13:11, para a gente finalizar. E finalizar mesmo, porque o apóstolo Paulo fala, sem mais, irmãos. Para fechar, despeça-me de vocês. Ele vai dizer, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente. Quando eu falo, diga ao irmão que ele te entristeceu, isso é exortar. Isso é ordenamento bíblico. Ordenança bíblica. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Olha isso. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Se nós não formos uma igreja que vive em paz, sentiremos a presença de Deus aqui? Não. Sentiremos a ação do Espírito Santo aqui? Não. A gente precisa buscar e se esforçar para que nós vivamos em paz. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, falei aqui domingo de manhã, mas não dá, porque a Bíblia diz, se possível, tem de paz que eu estou, se possível, pastor. Não, mas o versículo não é assim. O versículo é, se possível, no que depender de você, tem de paz. Então a minha parte eu sou obrigado a fazer. Pode ser que o outro não faça, mas no que depender de mim, eu vou fazer. Só não é possível quando o outro não quer. Não existe a impossibilidade do fato de eu não querer. Isso aí não existe. Se possível, quando depender de você, tenha paz um com os outros. Eu preciso fazer tudo para ter paz. Eu não tenho a opção de não querer dizer, tá vendo, não foi possível. Isso aí só cabe ao outro, não a mim. Se nós vivermos em paz, o Deus de paz e amor estará no nosso meio. É só assim que uma igreja pode cair na graça das outras pessoas. E as pessoas, nossa, que igreja fraterna, como eu me sinto bem. Só assim, irmão. Que Deus nos livre de nos tornarmos uma igreja contenciosa, cheia de problemas, pessoas que se ferem, mas que a gente se aperfeiçoe. Pastor, acabou, hein? A partir de hoje é 6 de fevereiro, somos uma igreja perfeita. Você acha que eu tenho essa pretensão? Claro que não, irmão. A gente vai errar e a gente vai voltar no assunto de vez em quando. E a gente vai voltar, e a gente vai voltar, e a gente vai voltar. Igual a mãe fala com o filho, igual o patrão fala com o funcionário. Educação é assim. E a gente vai transformando. E evitando e pulindo os nossos erros para que a gente possa se aperfeiçoar enquanto igreja de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé?